pessoal, bem-vindos ao CIF Podcast. Eu sou a Giovana, coordenadora operacional de GT Colheita e Logística Florestal. E aqui é o seu espaço, para a gente discutir temas relevantes, sobre o setor florestal. O mês de outubro ele é marcado pela comemoração dos Dias dos Professores, e o CIF Podcast ele celebra esse mês homenageando os professores da engenharia florestal, trazendo toda semana professores que representam as 4 grandes áreas do nosso curso. Hoje temos a honra de conversar com o professor Rodolfo Soares de Almeida, engenheiro florestal formado pela UFLA, com mestrado e doutorado na mesma instituição, especialista em silvicultura, genética e melhoramento florestal. Ele atua em ensino, pesquisa e extensão em temas fundamentais para a produção florestal sustentável. Seja bem-vindo, professor Rodolfo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Giovana. É um prazer imenso ser o primeiro aí dessa sequência dessa semana, desse mês tão importante, que é uma homenagem aos professores. Eu fico muito contente de poder estar aqui contribuindo com o podcast CIF. Muito obrigada, professor. Então, a gente gosta de começar conhecendo um pouco sobre a história do nosso convidado. A gente queria saber a sua, o que te motivou a entrar na engenharia florestal, a seguir nessa área. Bom, Giovana, é uma história até um pouco engraçada, tá? Eu sou natural de Taubaté, interior de São Paulo. Taubaté ele fica no eixo Rio-São Paulo, então é uma cidade mais industrial e muito um pouco longe do agro como um todo. E eu sempre cresci vendo o agro como algo muito distante, algo que não era tão valorizado para a cultura regional ali naquele instante. E eu lembro que no meu terceiro ano um professor trouxe folhetos, O terceiro ano é um momento de escolhas, um momento crítico para a gente fazer escolhas muito importantes para a vida. Ele trouxe folhetos com cursos, de universidades federais. E um dos folhetos, eu estava folheando lá, era da UFLA, o folheto, e tinha lá engenharia florestal. Eu falei assim, nossa, coisa estranha, né? O que um engenheiro florestal faz, né? Construir floresta não precisa de um engenheiro para fazer. E aí fiquei com aquele negócio na cabeça. E esse mesmo professor fez uma excursão para o Parque Nacional do Itatiaia, e nessa excursão o filho dele estava presente. Foi acompanhando como monitor da excursão. E o filho dele era engenheiro florestal, estava na sua formação em Lavras, e eu pude trocar ideias com ele, que estava vivenciando ali a vida acadêmica, e entender um pouquinho melhor do que era a engenharia florestal. E eu me lembro vagamente assim dele falar sobre o herbário do parque, que ele estava muito interessado em ver o herbário. E era outra palavra que eu desconhecia, Que raios é um herbário? Enfim, no frigir dos ovos, foi através desse primeiro contato, desse filho de um professor de geografia, que eu descobri o curso. E eu achei um curso muito estranho, que eu achei assim, isso é coisa de... Na época a gente falava bicho grilo, coisa de gente muito alternativa. No fim das contas, eu fiquei com aquele negócio no fundo da cabeça e eu fui pesquisar um pouco mais do que era. E aí eu entendi que toda a estrutura da empresa para fabricar papel, por exemplo, e papel está no nosso dia a dia, é hegemônico no nosso dia a dia, a madeira, e eu fui começando a entender que não era só uma coisa alternativa, mas era produzir florestas também para produção. E tem todo um contexto ambiental associado, uma sustentabilidade associada. Então foi aí o meu primeiro contato e então eu decidi, falei assim, não, eu acho que eu consigo ver futuro nessa carreira, acho que é uma carreira muito interessante de seguir e prestei vestibular. Na época era vestibular para Federal de Lavras. E aí começou. Legal, professor, muito bacana, ele saber da sua história, de como que começou. E por que a silvicultura? O que te motivou a seguir nessa área da silvicultura? Silvicultura é um nome muito engraçado, Silvicultura, ele é muito diferente do que as pessoas conhecem. Eu sou doutor em engenharia florestal e minha área de especialização é silvicultura e genética florestal. Eu tenho certeza que na defesa do meu doutorado, meus pais ainda não sabiam direito o que era silvicultura. Mas silvicultura, de maneira generalizada, é muito similar, eu gosto de fazer essa associação com a agricultura. Quando fala agricultura, todo mundo entende o que é. Silvicultura nada mais é do que a agricultura de florestas. Então é um conjunto de técnicas e práticas
associadas à implantação e condução de uma floresta, seja ela para produção, seja ela para restauração ou para qualquer outra finalidade. E esse conjunto de técnicas, né, essa ciência aplicada de construir floresta, ela sempre me chamou muita atenção desde a graduação. Então, entender como que uma planta cresce, né, lá na fisiologia, entendendo quais são os meios delas, entendendo no viveiro florestal como produz uma muda, que ela vai de semente até uma planta, né? As técnicas de implantar, preparar o solo, o maquinário, adubação. E silvicultura é um guarda-chuva muito grande. Silvicultura a gente fala desde da semente ou desde da produção da muda até a proteção de plantas, controle de pragas, adubação, preparo de solo. Então, por ser uma área muito dinâmica e muito grande, que a gente encontra vários desafios dentro dela, isso me motivou, me cativou a estudar mais e aprofundar mais. E silvicultura, ele é o core, ele é o centro do curso de engenharia florestal, né? Porque você pode gostar de legislação, mas você tem que saber como planta uma floresta para você pensar na legislação. Você pode gostar de restauração, você tem que saber como planta uma floresta para restauração. Então, todos os caminhos da engenharia florestal passam pela silvicultura. E isso para mim é muito bonito. É uma área muito grande, né, em que a gente tem vários processos, a gente entra ali em várias situações também, né? Exatamente. E dentro disso, quais são os desafios que você vê na silvicultura hoje, principalmente no contexto do Brasil, que é um país, né, tem uma dimensão muito grande, ele é muito diverso. Como que você enxerga esses desafios? Ótimo, é uma excelente pergunta. Silvicultura, primeiramente, por ser um conjunto de técnicas, ela não existe uma silvicultura global, né? Cada cenário, você até comentou do Brasil ser um país de dimensões continentais, cada cenário exige o uso de técnicas e tecnologias diferentes para você conseguir fazer uma implantação florestal eficiente. Bom, a silvicultura nacional, embora não seja algo homogêneo, ela é super heterogênea, ela enfrenta um desafio que de norte a sul do país a gente escuta, é o maior gargalo da silvicultura, que é a mecanização, né? Nós estamos com falta de mão de obra para exercer as atividades silviculturais. A silvicultura em si, ela ainda depende muito de mão de obra, então ainda depende de pessoas fazendo as operações de plantio, as operações de adubação, as operações de controle de daninhas, controle de formigas. Então ainda é uma operação, ainda é um ramo da engenharia muito manual, né? E nós estamos passando por essa crise de mão de obra de norte a sul do país, que está forçando a silvicultura a se mecanizar. Algo que a colheita já passou há alguns anos, né? Agora a silvicultura vem ganhando destaque. E aí, os desafios são testar essas máquinas, treinar pessoas para operar essas máquinas, entender custo-benefício, né, dessas operações, e bolar outras operações mecanizadas dentro da silvicultura, né? Então, preparo de solo é extremamente mecanizado, mas adubação algumas vezes não é. O plantio está sendo mais mecanizado agora. Então, o maior desafio hoje na silvicultura é entender essa mecanização. Outros pontos são críticos também, mas são mais localizados. Por exemplo, as incertezas climáticas. Nós estamos num cenário global em que nós temos a maior frequência de eventos extremos climáticos, né? Então, secas muito pronunciadas, ondas de calor extremamente fortes, chuvas fora do momento e com grande intensidade. Tudo isso altera muito a nossa previsibilidade de produção e nós, na silvicultura, temos que manter um olhar atento em observar e utilizar aí técnicas para adaptar o conjunto de operações ali para aquelas situações específicas. O grande problema é que isso vai começar a ser cada vez mais frequente, né? Esses eventos tão extremos. Isso causa um custo muito alto na silvicultura, né? E temos então que formar aí pessoas voltadas para ter esse olhar crítico e responsivo
a essas modificações para a gente poder ter uma silvicultura mais eficiente a nível Brasil. Então, são muitos desafios pela frente, né, professor, para serem para a gente conseguir, né, avançar ali na silvicultura, igual você comentou, ter uma parte mais mecanizada, né, um setor manual. Exatamente. E olhando todo esse cenário, né, também para o futuro, como você comentou, dessas mudanças climáticas que a gente vem tendo, quais as inovações ou tendências que você acredita que pode ali, transformar a forma como a gente conduz, né, os povoamentos florestais? Isso é uma pergunta muito interessante também. Nós estamos entrando numa geração que é a geração de inteligências artificiais dominando o cotidiano, né? A silvicultura não vai ficar longe disso, ou a engenharia florestal como um todo, mas a silvicultura em específico não vai ficar distante dessas alterações. Então, nós estamos entrando aí num momento em que terão agentes de inteligência artificial nos auxiliando na tomada de decisão de maneira cotidiana. E aí, o que nós temos que fazer, né? Nós temos que treinar esses agentes de inteligência artificial para que eles não alucinem, não dêem respostas completamente diferentes das esperadas. E nós temos que treinar o técnico para, além de interpretar as variáveis ambientais, né, naturais ali do serviço de um analista, o serviço de um engenheiro florestal, ele também entender e fazer essas perguntas a essas inteligências artificiais. Então, o ganho de eficiência na tomada de decisão vai ser muito grande quando nós finalizarmos aí, ou nós implementarmos essas inteligências artificiais no cotidiano da tomada de decisão da silvicultura. Dentro desse cenário, é importante dizer que algumas pessoas ficam com medo, né? A inteligência vai roubar nossos empregos. Não é esse sentimento que nós aqui na academia estamos vivenciando. É mais como se fosse um acesso global a uma biblioteca que tem todo o conhecimento específico do local específico que você vai atuar. Então, por exemplo, você vai tomar uma decisão de quando fazer uma adubação. Essas inteligências artificiais vão buscar bancos climáticos, previsão do tempo, tipos do solo, fontes de adubação que são mais interessantes naquele momento, profundidade para colocar essa adubação. Enfim, ele vai te dar todo um aporte para você ter mais robustez na tomada de decisão. E às vezes passa por informações que a gente, por ser seres humanos, né, e somos falhos, a gente esquece ou não toma tanta importância assim em algum conjunto de fatores. Então, essas tecnologias vão nos auxiliar a pensar a silvicultura de maneira mais integrada. Fora disso, né, temos várias tecnologias de produtos, né? Então, tecnologias de adubação, tecnologias de manutenção hídrica das plantas, biosoluções, enfim, temos uma infinidade de tecnologias que vão ser disponibilizadas no setor produtivo muito em breve. E vai mudar um pouco o contexto de como a gente faz a silvicultura nacional. Sim. Você comentou, a inteligência artificial ela é boa quando a gente sabe usar, né? Eu acho que com o passar dos anos, isso sempre tende a melhorar, né? O uso e até as respostas, né? Tende a melhorar. E agora entrando mais na parte professor do Rodolfo, né? Então, algo que chama a atenção no seu trabalho também é esse equilíbrio entre o ensino, pesquisa e extensão. Então, como você enxerga essa integração? Que forma ela vai contribuir para a formação dos estudantes? Como que você enxerga isso? Ótimo. Esse tripé, ele é um tripé muito conhecido, né? E ele é exigido de nós, professores, né? Da carreira docente. Nós temos que ter atuações nesses três âmbitos. O ensino é natural que nós, professores, ensinamos. E aí tem um desafio gigantesco, justamente puxando a inteligência artificial, puxando esse cenário atual, né, dos estudantes. Então a gente tem distrações mil, embora o celular seja
um ponto de informação concentrado, que você consegue acessar informações em tempo real ali durante a aula, por exemplo, mas ele também é uma porta para distrações mil, né? Então, o professor ele tem que saber, né, trabalhar essas questões dentro do escopo do ensino, utilizar a ferramenta como um apoio didático e chamar a atenção desses alunos, chamar a atenção desse público, né? Então é muito desafiador. A pesquisa é uma das coisas mais legais que tem. Eu adoro pesquisar, para mim, ser pesquisador é algo muito gratificante. Então, ser instigado a saber respostas ou aprender como se faz, como responde uma planta a um determinado fator, a um determinado tratamento, para mim isso é muito interessante e intrigante. E a pesquisa ela vai estar associada ao avanço tecnológico. Então, as nossas pesquisas, principalmente na silvicultura, são pesquisas práticas, pesquisas que vão avançar a tecnologia do ramo. E o terceiro ponto é a extensão. A extensão ela é extremamente importante porque nós vamos traduzir toda essa tecnologia encontrada na pesquisa de forma mais palatável ou de forma mais simplificada para esse público em geral. E esse público em geral ele passa pela sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, então explicar de maneira geral para esse público mais leigo, mas também passa para entregar essas informações para um público mais tecnificado, um público mais profissional, né? E aí entra essa questão de eventos, né? Então, seminários, congressos, palestras voltadas para trazer esses avanços tecnológicos que nós na pesquisa estamos trabalhando para um público técnico, por exemplo. Isso, para mim, é uma coisa muito legal de ser trabalhada. Agora, equilibrar esses três pratos, e aí tem um quarto prato que muito pouco se fala, que é o administrativo, que é uma outra atmosfera que fica um pouco escondida dos olhos do público em geral, mas aí o professor também é membro de comissão, ele é membro de GT, ele é membro de várias outras atividades administrativas que cobram ali o seu tempo, a sua dedicação também. Então, veja que nós temos que dar atenção a 4 grandes áreas de maneira integrada. Então, é um desafio gigantesco o controle do tempo para um professor. Por isso que a gente vive correndo. E quando vocês falam assim, o professor está de férias nada, não existe férias. Porque é sempre respondendo um e-mail, respondendo uma pergunta, tendo um evento, orientando os orientados nas pesquisas. É um desafio muito interessante. São 4 pratos que a gente tem que ficar girando no ar assim para manter o equilíbrio. É bem mais complexo, né, do que as pessoas imaginam. Me venderam uma ideia muito errada do que era ser um professor. Mas são desafios que são muito prazerosos, né? Longe de mim estar reclamando da minha profissão. Eu estudei muitos anos, dediquei muito tempo para conseguir chegar onde eu cheguei. E fico muito feliz de ter esses desafios, porque era uma das coisas que eu buscava, né? Eu sempre achei muito interessante ser professor por conta do dinamismo do cotidiano. Então, todo semestre são pessoas novas que a gente vai conhecer, toda a interação com empresa, com pesquisa, são ideias novas que estão tramitando. Eu sou editor da seção de silvicultura da revista Árvore, então eu tenho acesso a essas publicações, então ler as pesquisas que os outros colegas estão desenvolvendo, né? E trazendo isso para dentro de uma revista científica, isso é algo extremamente interessante, né? Então todo esse dinamismo é algo que eu buscava. E eu encontrei, graças a Deus. Que bom, professor. A gente fica feliz em saber. E também transmitir, né, sobre isso. Acho que muita gente não sabe, não tem dimensão que é ser professor, de tudo que vocês fazem, né, dentro da instituição. E como você disse, ser professor vai muito além de transmitir os conteúdos, né, em sala de aula. Então, como você vê essa responsabilidade de formar novos engenheiros florestais? Isso é uma responsabilidade tremenda. E eu acrescento um a mais, pode ser bairrismo, mas
além de formar engenheiros florestais, é formar engenheiros florestais da UFV. Isso para mim, quando eu entrei na instituição, foi um peso muito grande e é algo que a gente tem que. Poucas pessoas, só quem entra consegue entender isso. O peso de carregar um selo da UFV é algo muito grande, porque a UFV ela é extremamente renomada no meio florestal. E quando eu entrei no departamento, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas nas quais eu li os textos acadêmicos. Eu estudei pelos livros dessas pessoas, né? E eles eram colegas, agora, nesse momento, são colegas. E transitar entre essas pessoas, transitar dentro da instituição UFV, ter contato com a CIF, com esse ecossistema que a gente tem junto das empresas, tudo isso é muito engrandecedor e é uma responsabilidade muito grande. Então, cada decisão, cada informação que nós passamos, ela é carregada com um brasão muito pesado de uma responsabilidade que vai completar 100 anos. Né? Então, são 100 anos de instituição. O berço da engenharia florestal é aqui. Então, a responsabilidade de formar bons engenheiros florestais, pessoas com capacidade analítica, responsiva, com hard skill bem feito, bem formado, além de dar oportunidade, criar oportunidade para esses estudantes desenvolverem os seus soft skills para atender as demandas do mercado, isso é uma responsabilidade gigantesca. E a gente é cobrado pelas empresas. Muitas empresas batem no nosso ombro, ainda mais quando me vê que eu sou mais novo, né? Entrei faz pouco tempo na instituição, eles batem no meu ombro e perguntam: e aí, vai manter o grau de qualidade anterior? E a resposta é: vou, e vou jogar para cima, né? Eu vou aumentar esse grau de qualidade, né? Essa é uma tarefa minha e dos meus colegas, de manter esse grau de profissionalismo e expandir aí essas capacidades, né? Então, formar cada vez melhor esses alunos. Então, é uma responsabilidade muito grande ser o UFV e ser professor dessa instituição. Muito, né? A UFV completa 100 anos ano que vem. Exatamente. Uma instituição gigante, e como você disse, o berço da nossa engenharia florestal. E se você pudesse deixar um conselho, né, para quem está começando agora ou quem quer começar na engenharia florestal, qual que seria esse conselho? Conselho é difícil dar, né? É. Conselho é complicado dar. Há uns anos atrás, eu falava para os alunos, antes de entrar aqui na instituição, eu tinha contato com os graduandos lá na UFLA, eu sempre falei para todos eles, falei assim, olha, é imprescindível que vocês saiam da graduação sem ter um conhecimento aprofundado em SIG, ou GIS, né? Sistemas de Informação Geográfica. Vocês precisam entender sistemas de informação geográfica. Vocês precisam ter capacidades de montar um mapa adequado, entender o ambiente e gerar essas informações. De um tempo para cá, veio um outro viés. Olha, além disso, vocês precisam aprender a programar, porque hoje em dia a programação é algo extremamente importante na resolução de problemas do cotidiano. Então, aprender a programar é importante. Hoje, além de tudo isso, vocês vão ter que começar a aprender a ter um dinamismo com as interações com inteligência artificial. Então, veja que a responsabilidade para vocês, alunos, está cada vez mais difícil, porque vocês têm que ser competentes em montar e saber usar um sistema de informação geográfica. Seria interessante vocês aprenderem uma programação simples, vocês não precisam ser programadores, mas vocês precisam entender quais são as ferramentas e as possibilidades que a programação pode trazer. Eu acho que isso é o básico. E hoje vocês têm que aprender, além de tudo isso, a interação com essas inteligências artificiais, que pode ser um meio didático mais fácil de entender as outras duas. Ela é um assistente, ela pode ser um assistente, mas vocês têm que lidar muito bem com essa interação. Por quê? Caso vocês usem a inteligência artificial como um apoio
para você não pensar, aí você está fazendo um uso que vai causar malefícios para você. Então, primeiro você tenta, você se esforça e depois você pode checar a informação com a IA, ou depois que você criou ali as conexões neurais para tentar resolver um problema, você usa aquela IA para poder validar essa solução ou algo assim, né? Então, eu penso dessa maneira. Foi feito um trabalho recente mapeando as lacunas de formação de vocês, alunos, quando chegam no mercado de trabalho. Não é surpresa dizer que SIG é um desafio, ele é extremamente importante. Excel é uma coisa tão básica, mas que 90% das empresas utilizam Excel cotidianamente, ou seja, todas as atividades que você for fazer vai encontrar uma planilha do Excel, então você precisa saber Excel. E agora a programação e a IA junto, aí gerando aí essa demanda de vocês. Então, é complexo. Se eu fosse aluno recém-ingressante, eu focaria nessas atividades, além de soft skill, que é algo também que é extremamente importante para vocês treinarem durante essa trajetória acadêmica, para quando chegar num contexto empresarial, num contexto profissional, vocês tenham já uma bagagem mais consolidada. Sim. Um ótimo conselho, professor. Obrigado. Né, para quem vai iniciar ou quem já está no começo do curso, para já desenvolver essas habilidades, né, o quanto antes, para chegar num mercado de trabalho mais completo, sabendo mais coisas. E, Rodolfo, além de sala de aula da pesquisa, né, você também sempre está envolvido na organização de eventos técnicos que ajudam a fortalecer o setor florestal. E agora a gente tem o fim de outubro, né, vem um encontro muito especial sobre fertilizantes florestais que você está organizando juntamente com a CIP. Então, conta pra gente um pouco mais sobre esse seminário e o que os participantes podem esperar desse seminário. Ótimo. Esse seminário ele é a segunda edição dele, né? Ele foi a primeira versão foi ano passado, também online. Essa segunda edição também é online. E ela traz, e o objetivo principal dela é abordar as novas tecnologias que estão dentro do setor florestal, envolvidas com fertilizantes. O que nós vamos trazer para esse evento nesse primeiro momento? Nós vamos trazer biosoluções, ou seja, quais são os aditivos dentro de uma solução líquida que a gente consegue trazer mais benefícios para a nossa planta. Então, aminoácidos, correlações aí com algas, né, e como isso pode ser utilizado dentro do setor para ter por exemplo, num contexto de viveiro, ter uma muda de maior qualidade, uma muda que consegue sair do viveiro com características aí positivas para a implantação florestal. E na introdução da floresta, né, na implantação florestal, como essas biosoluções podem ser empregadas para ter um sucesso mais rápido. Né, nós vamos trazer também informações sobre nanotecnologia, né, então as tecnologias de partículas do tamanho nano, né, como elas atuam trazendo água e nutrientes para dentro de uma planta, para dentro do sistema radicular. Então, como que essa tecnologia pode aumentar a eficiência de absorção de água e nutrientes da nossa planta. Estamos trazendo aí informações com o professor Leônidas do biochar. Biochar ou biocarvão, ele é um aditivo, ele é um corretivo de solo muito eficiente, muito interessante. Ele é um produto que pode agregar, por exemplo, CTC para dentro do solo, retenção de água e outros fatores. E nós estamos trazendo também informações de manejo nutricional das plantas, né? Então, o professor Samuel, o professor Majeste, da Federal de Uberlândia, estão trazendo aí relações do manejo nutricional da planta, e o professor Majeste vai nos falar um pouquinho mais sobre, por exemplo, o manejo do boro no eucalipto, né? Então, o evento como um todo, ele é para justamente trazer informações de inovações que estão dentro dos fertilizantes, né? Para
para que o técnico, né, e o objetivo final é o técnico, e o estudante também, por que não, né, trazer esse contato maior do estudante com essas tecnologias, para quando ele sair da graduação já ter noções do que ele pode encontrar no mercado de trabalho, dessas novas soluções dentro do setor florestal para manejo nutricional de plantas e fertilizantes. Muito bom, Rodolfo. Pelo que eu entendi, vai ser um evento bem, assim, muito conteúdo, né? Muitas coisas importantes ali para o setor. Então, é muito bom saber mais sobre esse seminário, sobre como ele vai contribuir ali para ampliar o debate, né, em torno de fertilizantes florestais. E a gente tem certeza de que vai ser um seminário muito proveitoso e com muito aprendizado e troca de experiências. Chegamos ao fim do nosso podcast sobre a área de silvicultura. Muito obrigada, Rodolfo, por estar com a gente, pela participação e por compartilhar toda a sua trajetória, suas experiências, além da sua visão inspiradora sobre o papel do professor, né, na formação dos engenheiros florestais. E para quem nos acompanha, fica o convite para prestigiar o seminário sobre fertilizantes florestais nos dias 28 e 29 de outubro, além de continuar ligados nos próximos episódios da nossa série especial em comemoração ao mês dos professores da Engenharia Florestal. Até a próxima!